Lembrando que agora, com a volta das atividades parlamentares, nós vamos ter a frente parlamentar realmente a todo vapor aqui, protegendo, defendendo aí nossos interesses aí pela medicina natural, pela naturopatia e também pela bionanotecnologia, não como realmente como algo ligado à naturopatia diretamente, mas a ponta de lança da ciência, que é justamente então essa a descoberta aí das nanopartículas atuando sobre o nosso corpo. Bem, conforme nós tínhamos colocado da outra vez, existe uma trilogia que está voltada, então, assim, na verdade, quando houve o Congresso, então, de Americana, o contato, então, com o nosso querido Pierre Basmage, nós pudemos, então, conferir uma série de situações e respostas que, realmente, mais amplas, nossa compreensão da ação da nanopartícula, então, ficou muito maior quando esse gênio pôde nos mostrar, então, detalhes. Então, nas conversas com o Pierre, nós tivemos, assim, condições de ampliar as respostas aí para o nosso pessoal. Sem som, parece que Danjos está sem som, outras pessoas estão sem som. Quem está me ouvindo, só dê um ok, por favor. Pode ser o problema lá do Danjos, então. Ok. Seguindo, eu volto nesse slide aqui, mas assim, o que nós temos, então, é a necessidade, então, o que o homem tem, o ser humano tem, aí de realmente manter a jovialidade, não é? Então, hoje nós vamos falar aí realmente da questão, uma questão muito importante que é o envelhecimento e como a bionanotecnologia atua no anti-envelhecimento e como ocorre o envelhecimento. Então, nós todos sabemos que hoje temos uma idade chamada cronológica e outra chamada biológica. Então, por causa da vida moderna, essa corrida contra o tempo aí, que a gente, cada dia que passa, a gente envelhece um pouco mais, porém, existe, assim, explicações para isso. Existem explicações de por que uns são mais velhos, outros mais novos, outros conseguem ter uma condição, como o caso desse senhor, né, que ficou conhecido aí pelo seu porte físico, né? Ele está na internet, inclusive, fazendo propaganda aí do seu físico magistral. Isso aí não é montagem, é a pessoa mesmo, né? Ele tem 78 anos, aí tá com um corpo aí de que muita gente de 35 não tem, né? Então isso é invejável. Mas assim, o trabalho de hoje é concentrar, então, primeiro uma explicação que nós estamos seguindo a trilogia da ação das nanopartículas. Então, a primeira apresentação foi antioxidação. Nós mostramos como as nanopartículas do Nanolux e do Nanoskin e do Biogel e dos os produtos que têm nanopartícula, como eles funcionam no organismo. Então, primeiro nós falamos de como se dá a restauração da saúde através da antioxidação, né? Depois nós temos, então, aí a ação então, do óxido nítrico corporal. Então, nós tivemos a ocasião de mostrar para vocês, né, como a questão das nanopartículas, como elas atuam, resgatando uma produção endógena desse importantíssimo óxido nítrico, que mantém, então, as artérias elásticas, que mantém a mente funcionando, que mantém os neurônios com a sua bomba de sódio e potássio o tempo todo funcionando, né? Como nós temos, então, a produção dos hormônios, depende do óxido nítrico. Então, foi mostrado realmente uma série vocês se lembram muito bem, uma série de elementos ligados ao óxido nítrico. E agora, na forma da trilogia, nós temos a produção da telomerase. E nós vamos explicar o que é isso justamente hoje, na apresentação de hoje. Portanto, as nanopartículas, elas trabalham como adaptógenos. O que é um adaptógeno? Foi falado também em apresentações anteriores, que adaptógeno é toda uma estrutura capaz de produzir um reequilíbrio, um restabelecimento do equilíbrio orgânico. Tá? Então, por isso que ela pode ter essa ação, as nanopartículas têm essa ação fantástica em todos os aspectos do organismo. Então, os principais seriam então, a varredura de radical livre, a produção de óxido nítrico e a produção de telomerase, entre outras coisas. Né? Isso aqui foi apenas o que foi conversado, então, como base do tripé da saúde, porque você, quando elimina o radical livre, aumenta o óxido nítrico
e você, então, reduz o envelhecimento da célula, então, com isso, você tem uma trilogia, uma base do tripé de apoio. Mas tudo isso é ação do adaptógeno, Portanto, então, nós hoje vamos falar do anti-envelhecimento. Então, o anti-envelhecimento já é, assim, realmente praticamente uma ciência. E hoje você vai encontrar clínicas de estética, você vai encontrar, então, clínicas de dermatologia, de geriatria, tá? Então, todos procurando a fonte da juventude, aí procurando realmente nos fornecer, então, nos dar condições, então, de ter uma preservação, então, da nossa vida. Então, por isso, muitas pessoas têm hoje uma idade chamada biológica muito superior à idade cronológica. Então, o que nós temos, assim, e por que isso acontece? Acontece porque quando você exagera, então, a exigência de uma função orgânica, ocorre, então, um desgaste. Por exemplo, se você come muito açúcar, então você vai desgastar as células beta das ilhotas de Langerhans do pâncreas, que produzem insulina. E a pessoa tem tendência, então, a ficar diabética. Se você come demais, então você tem o estômago, tem que trabalhar muito. Né? Então, com isso, o estômago vai envelhecendo. Há pessoas que têm 50 anos com estômago de 60, 65, por isso que ele, então, sofre. Coração, a pessoa obesa. Então, ela vai fazer o coração ter que fazer bombear uma quantidade maior de sangue, né? Então, o coração vai se cansando. As células cardíacas, elas vão tendo, então, uma função maior, vão sendo exigidas. Isso acontece justamente porque, vamos supor, temos que entender que toda célula do organismo tem uma função. Vamos pegar a célula do fígado, por exemplo. O fígado tem que fazer desintoxicação das substâncias tóxicas, como álcool, etc., né? E as substâncias que vêm dos alimentos, passam pelo fígado, ele tem que fazer a desintoxicação. A célula do fígado tem que produzir coisas, então, para poder fazer a desintoxicação. Então, a célula do fígado, então, ela também tem a mesma estrutura de todas as células do corpo, e dentro da célula nós temos, então, os cromossomos. É isso que aparece aqui, cromossomos. Né? O que são os cromossomos? São dentro do nosso DNA, dentro do nosso núcleo, as estruturas que fornecem toda a característica orgânica. Cor dos cabelos, cor da pele, estatura, então cor dos olhos. E mais do que isso, nós sabemos hoje que o cromossomo também, ele tem muito mais informações do que nós imaginamos. Então, ele também fornece informações negativas, como, por exemplo, tendência à úlcera, tendência a câncer, tendência a doença degenerativa, muitas doenças chamadas hereditárias. Então, as doenças hereditárias, elas vêm de alterações dos genes, que, na verdade, formam os cromossomos. Nós temos 46 cromossomos, nossa célula do corpo tem 46 cromossomos, são vários tipos de cromossomos. Aqui nós temos um tipo de cromossomo. Agora, o envelhecimento e as doenças, muita atenção para isso, elas acontecem por causa dos telômeros, que é essa pontinha vermelha que vocês estão vendo. Não sei se conseguem enxergar o meu cursor aqui. Estou apontando aqui o vermelho, mas o slide é muito claro. Então, os telômeros, eles são, como o professor Pierre mostrou, eles são como se fossem aqueles plásticos da ponta dos cadarços do tênis, né? E aí aquilo, quando se perde, a tendência é esgarçar aquela ponta. E o que acontece com isso é que com a perda do telômero, ou com a redução dele, então há o esgarçamento e o DNA, né? Eles se soltam e se desfaz, ele tem uma forma helicoidal, ele se desfaz, né? Como se fosse aquelas molas de um relógio antigo. Então, o que acontece no envelhecimento, para a gente entender, é a mesma coisa que acontece na doença. É muito parecido. Tá? Então, os telômeros, tá? Eles são essas capinhas. Então, toda vez que a célula se divide, a capinha se encurta. Então, aí está, gente, uma explicação muito interessante. Toda vez que a célula se divide, a capinha se encurta um pouco mais. Então, uma célula, assim que nós nascemos, a célula, ela é, na verdade, uma unidade programada.
Então ela vai, então, ter, assim, realmente, cada vez que ela se divide, a célula, o corpo tem programações prévias, isso já foi descoberto, faz parte da genética humana essa descoberta. Então, se você tem, por exemplo, um órgão que existe, por exemplo, no caso do fígado, como eu falei, se você exige muito do fígado, as células para poderem cumprir sua função, elas têm que se, realmente, têm que se dividir, têm que se desdobrar, né? E esses cromossomos, eles vão sendo passados, que quando a célula se divide a célula somática em 46 cromossomos. Já o espermatozoide e o óvulo só tem 23. Por isso que casa, então, na fecundação, no cromossomo, então, 23 cromossomos do homem e da mulher, fazendo 46 na célula do corpo, na célula somática. Então, quando uma célula do corpo se divide, ela tem já uma programação. Então, por exemplo, se uma célula, se um cromossomo, ele tem, assim, está projetado para durar, por exemplo, para 100 divisões celulares, se você exige do órgão, do fígado, do intestino, do estômago, né, até dos olhos ou do cérebro, etc. Se você exige, olha, vai ter mais divisão celular. Com isso, o telômero vai se encurtando. Tá? Então, aqui se coloca então, 50 a 80 duplicações, podemos chegar até 100, né? A célula não consegue mais se multiplicar. E aí o que acontece? Ela morre. Né? E aí o órgão se desgasta. É por isso que eu disse no começo, que nós temos uma idade cronológica e uma idade biológica. A cronológica é aquela que a gente mede com o tempo. Você tem 60 anos. Então, só que nosso corpo, por causa da vida moderna, por causa dos excessos, muita comida, muita bebida, muito estresse, carência de nutriente, excesso de radicais livres, excesso de metais pesados, elementos poluentes, toxinas. Então vai acontecendo isso, né? E há a morte celular. E a célula, antes de ela morrer, por exemplo, ela começa a se multiplicar muito rapidamente. Então, por isso que a pessoa tem o envelhecimento. E algumas doenças vêm dessa multiplicação excessiva, entre elas a mais temida, né, que hoje que é o câncer. Né? O câncer vem a ser envelhecimento acelerado da célula. Ela não quer morrer. Ela começa a perceber a proximidade do fim. Então, e por que ela tem isso? Por que a célula ela está no processo acelerado? Porque ela tem elementos lá dentro dela que fazem toxinas, radicais livres, metais pesados, agentes carcinogênicos. A pessoa fuma, então tem muito alcatrão, benzopireno, come muita carne, tem muito hormônio. Então, as células começam a ficar carregadas de toxinas. Aí há uma modificação, então, da bioeletricidade da membrana celular, da membrana externa, e depois da membrana também do núcleo, onde estão os cromossomos. De modo que nós mesmos fazemos realmente nossa doença e nosso envelhecimento. O homem não está programado, não era programado para morrer tão cedo. Né? Nós deveríamos, pela ordem natural das coisas, viver 150, 180 anos tranquilamente, sem essa coisa, então, absurda. Né? Porque você pode até encontrar referências na Bíblia e até no Oriente, né, de pessoas que morriam com 130, 140, 150 anos, lúcidas, tranquilas, né? Então, há faraós que viveram 120 anos, etc. Só que não havia registro disso, né? O passado foi se perdendo, e com os incêndios da Alexandria, essa coisa terrível que fez um corte enorme da história antiga para uma história moderna, então nós não temos essa informação. Então, as células novas, com algumas células velhas ou inativas, nosso órgão começa a deteriorar ou a envelhecer. Então, vão morrendo mais células, aí os órgãos vão envelhecendo, e a idade cronológica, então, ela fica diferente da biológica, ela fica inferior. Então, essa é a questão. Essas pontinhas, na verdade, elas têm uma programação cibernética. Nós estamos falando em cibernética, não é? Se, na verdade, é assim que acontece mesmo. Okay? Então, esses telômeros vão se abrindo, e aí a célula morre depois. Tá? Então, mas isso é assim? O corpo não reage, não tem nenhuma programação? Será que o Supremo Arquiteto do Universo ele não teria realmente uma medida, né, para evitar isso? Claro que tem. Né? O nosso corpo
ele produz uma enzima chamada telomerase. Então, essa enzima telomerase é que repara aquelas capas de protetores dos telômeros, né, após cada divisão celular. Então, se ela se dividiu, a telomerase vai lá e tenta sedimentar, passa uma colinha ali. Não é bem isso não, mas serve a analogia para poder ver se mantém, então, o telômero, né, que é aquela ponta do cromossomo. Tá? Então, só que depois da infância vai caindo drasticamente, principalmente pelos excessos, pela vida moderna, pela alimentação, pelos refrigerantes. Refrigerante que acidifica o sangue e água ácida é uma desgraça para isso. Cai o nível da telomerase. Telomerase não tem suplemento de telomerase. Não existe isso. Você não tem como chegar e prescrever telomerase e a pessoa tomar 100 mg de telomerase por dia. Isso não existe. Telomerase é uma produção do nosso corpo. Né? É uma produção chamada endógena. Do mesmo jeito que é a serotonina, que é o hormônio do humor, da felicidade, as dopaminas, as endorfinas, e aí por aí vai. São os chamados neurotransmissores também, que são produzidos pelo nosso corpo. A telomerase é importantíssima para a manutenção da jovialidade, da saúde. Tá? Então, aí, os cientistas hoje que trabalham com anti-envelhecimento, eles têm, assim, realmente uma tremenda atenção na telomerase, né? Como produzir telomerase. Eu digo a vocês, né? A única forma que nós temos hoje de produzir telomerase, né, é através dos chamados precursores da telomerase, que vem a ser uma série de estruturas, né, principalmente substâncias como alguns aminoácidos que produzem telomerase. Mas só vão produzir a telomerase onde ele é produzido. Ele é produzido principalmente no nível cerebral, né, e alguma coisa do intestino, assim como a serotonina. As telomerases são muito misteriosas. Se você tivesse, por exemplo, a mesma telomerase, a mesma quantidade proporcional de telomerase que você tem quando nasceu, depende também da gestação, se sua mãe, durante a gestação também, não comeu muito lixo, muita coisa industrializada, muita carne, muita açúcar, gordura, e coisas coloridas, aromatizadas artificialmente, essa coisa toda, fumando, bebendo, então você nasce com menos telomerase. Mas assim, se você foi mais normal, se tivesse hoje a mesma quantidade, então você não envelheceria tão rapidamente. Ficaria parecendo com aquele senhor, né, ali que nós mostramos, ou então com essas pessoas que têm uma idade, que aparentam ter uma idade muito menor, né, do que na verdade elas têm. Então, pessoas que têm então, a idade biológica ela é inferior. Então, eu costumo dizer, né, eu, por exemplo, vou fazer 80 anos. Fazer 80 anos. Vocês não acreditam, não? Vou fazer 80 anos. Quem não acredita? Quem não acredita que vou fazer 80 anos? É daqui a 20. O envelhecimento ele acontece por causa dessa questão da redução da telomerase mesmo, né? De modo que, assim, como é que nós podemos fazer para estimular, então, a produção da telomerase? Primeiro aqui nós temos, aqui no estudo, esse Hayflick, né? A Hayflick foi um estudioso que mostrou, então, né, a questão de como a célula germinativa é óvulo espermatozoide, célula somática é célula do corpo, todas as partes do corpo. E aqui as células relacionadas ao envelhecimento. Então, o que acontece? Nesse gráfico, está mostrando aqui, então, que as células somáticas, tá? Essas células que envelhecem, tá? Elas têm uma tendência, ou elas morrem, tá? Ou elas viram câncer. Por isso que, assim, o câncer é uma tentativa da célula ser imortal. Então, elas passam como se fossem, assim, guerrilheiros dentro de um sistema econômico-financeiro que saem para as matas e ali eles ficam existindo ali, independente da ordem. Então, são células que revertem a ordem. Na verdade, as células cancerígenas, isso estudado na nanotecnologia, na verdade, são as células mais coerentes, porque as outras morrem, né? E as células chamadas imortais ou as células cancerígenas são aquelas que querem preservar, então, o telômero. Elas preservam o telômero, elas se defendem e dão uma banana para o organismo, porque é aí que elas vão realmente formar o tumor. Então, tumor maligno assim, a ação mais coerente, por mais absurdo que seja isso, é a mais coerente de tudo, porque as células se rebelam contra o governo, que é o sistema geral, e falam, vocês
a política estava errada, estava havendo envelhecimento acentuadíssimo, as células, os órgãos ficando envelhecidos, e então elas se rebelam e aí se tornam tão independentes, só que ela destrói a economia geral, né? Então aí está esse fenômeno. Mas isso é apenas uma derivaçãozinha aqui para a gente entender isso, tá? Então, o que eles fizeram, né? Então, o pessoal de Harvard fez o seguinte: eles pegaram os ratos, né? E fizeram um jeito de não produzir telomerase, tá? Bloquearam a telomerase deles. O resultado é que os animais envelheceram de uma forma absurda, rapidamente, em semanas, né? Então, perda, diminuição do tamanho do cérebro, né? Do olfato, tá? Redução do olfato, baço, intestino, e com osteoporose, diabetes. Aliás, uma coisa muito parecida que aconteceu com esses ratos, que acontece com os seres humanos, né? O que nós temos hoje? Osteoporose, diabetes, pessoas com baço doente, com intestino fraco, com problemas como síndrome de Crohn, doença celíaca, e aí vai, né? É bem isso, tá? Agora, deram a telomerase para eles, tá? Essa telomerase aqui não é uma telomerase que a gente pode ingerir, né? Isso aqui foi telomerase que pegaram de outros ratos sãos, tá? Fizeram uma filtragem de proteína especial e colocaram, porque toda enzima é uma proteína. Pegaram de outros ratos, nós não temos como pegar de seres humanos e colocar que não dá certo desse jeito, tá? E aí, fizeram um estudo, porque esses ratos receberam, tá? Os sintomas desapareceram, mas os ratos morreram, porque tem uma reação do corpo, porque a telomerase, né, ela não sendo autógena, tá? Ela funciona no começo, depois os ratos morrem. Então, o crise, então, tipo de rejeição a eles próprios, onde chegou a telomerase. De modo que aí nós temos, né, o efeito mostrando claramente aí que foi isso que aconteceu, né? Quer dizer, os ratos. Agora, esse slide eu não sei porque isso fica pequeno assim, né? Quase não dá para a gente ler. Não sei se vocês estão conseguindo ler isso, né? Mas aqui, vamos ver se na tela cheia dá para ver. Eu não fico com a tela cheia aqui, vocês ficam, tá? Então, tá? Então, eu vou abrir aqui, que eu tenho ele aqui no PowerPoint, para ver que coisa que está escrita aí, porque eu não estou lendo, não. Deixa eu ver aqui. Para ver o que é que está escrito. Muito bem. De Harvard. Então está escrito: os ratos voltaram a ser férteis, desenvolveram neurônios e a melhora da pele, tá? Mas claro que com o tempo veio depois essa destruição. Eu vi o estudo, né? Que vimos não foi a desaceleração ou estabilização do envelhecimento, mas algo muito mais incrível: reversão dramática, tá? Então, esse Ronald Depinho, tá, que coordenou a pesquisa, ele diz assim, ele finaliza: quando que é possível imaginar que um homem de 90 anos voltaria a ter saúde que possuía aos 40 ou 50. Mas aí está a diferença. Isso aí foi um estudo com ratos, laboratório, quando se descobriu a questão da telomerase, né? O que nós temos é que nós devemos fazer o estímulo do organismo para produzir telomerase, tá? Então, aí que está. A telomerase, né, só retorna em grande quantidade nas células cancerosas, tá? Então, sabe-se que 90% dos tumores possuem enzima. Então, veja que curioso que é essa doença, o câncer, né? Porque, como eu disse, ela é um paradoxo, né? Quer dizer, se a gente pudesse usar o mesmo artifício, na verdade, a mesma estratégia da célula maligna, voltaríamos dentro da telomerase, tá? Então, a imortalidade, né? O que, de modo perverso, também faz as células produzirem o câncer, né? Quem disse é o oncologista, professor lá da Universidade de Colômbia, né? Siddhartha Mukherjee, né? Também do livro desse Imperial of All Maladies, Biografia do Câncer. Muito interessante esse livro, né? Ele mostra aí, então, essa questão. Agora, o mais interessante é o seguinte, né? Aí nós temos a solução, ou pelo menos parte dela, tá? Nanopartículas ativadas inteligentes, há um direcionamento para a formação endógena da telomerase. Então, veja, aí nós começamos a formatar uma ideia da ação dos nanolux e do nanoskin, somente dos nanolux, a via oral.
já que o nanoskin trabalha, então, no contato da pele. Faz isso, mas no contato direto. Daí, a célula tronco vegetal tem essa função. Mas os nanolux, para via oral, então elas têm as nanopartículas. Essa foi a grande descoberta com o salto quântico, né, que nós tivemos na saúde. A bionanotecnologia atuando, então, no anti-envelhecimento. Então, isso, gente, é que fecha a trilogia que vem desde a época lá do Congresso Americano, mostrando, assim, o mais sensacional, quer dizer, na verdade é sensacional, todo o efeito da ação adaptogênica, então, das nanopartículas do nanoskin, tá? Assim, geralmente, o adaptógeno ele é um regulador, um regenerador, é chamada medicina regenerativa, né? Então, a gente tem aí, então, que as nanopartículas vão no organismo em busca, na verdade, de onde estão os fatores que impedem a produção de telomerase. Não que ela produza telomerase, mas ela impede os fatores que bloqueiam a telomerase. Então, há assim, até um estímulo à produção de telomerase. Também tem uma ideia um pouco mais assim, de imagem. O que você tem aqui são cromossomos. Tá? Então, seria nenhum cromossomo é igual ao outro. Cada cromossomo. O azulzinho é o cromossomo. E o amarelinho é o telômero. Tá vendo? É o telômero. Então, o que acontece, olha que interessante, quando a gente libera as nanopartículas. Aí você tem o seguinte, é muito importante a gente ver isso. Você usa, por exemplo, saúde do homem, isso vai mexer nos cromossomos dos testículos, cromossomos do cérebro, cromossomos das glândulas que produzem testosterona, que produzem, então, até mesmo outras substâncias. Então, você tem aqui, por isso que regula a saúde do homem. Na mulher, a mesma coisa. O TPM, anti-TPM. O TPM é um desequilíbrio, então, que gera, então, a produção de hormônios anômalos. Aí, com isso, o que acontece é que os cromossomos, há um desgaste, realmente, dos cromossomos, então, aqui a nanopartícula ela vai corrigir aqui eventuais alterações. Você pega o anti-estresse, a mesma coisa. O estresse produz, então, um impacto forte nos nossos cromossomos, nos tecidos, e aí o anti-enxaqueca, saúde das unhas, saúde da pele, saúde do cérebro, tá? Tudo isso vai, então, os nanolux, você vai ver que quando você libera as partículas, quando tem alterações na função dos cromossomos, o que vai acontecer é que a nanopartícula, ela vem ali, tá? E ela vai fazer, então, a proteção da chamada abertura do DNA. Então, o DNA, aí vocês estão vendo, aqui você tem chamados nucleotídeos entre uma hélice e outra, né? A guanidina e uma série de outros nucleotídeos que formam a conexão. Então, com a falta da telomerase, ou a redução dela, começa a abrir essa fita, ela fica descontínua, começa da direita aqui, sério? Então, o que acontece? Aí, a nanopartícula, ela vai fazer isso aqui, ó. Olha que interessante, ó. Aqui do lado, são os cromossomos isolados dentro de uma situação normal, tá? Então, aqui, só que aqui, esses cromossomos, eles estão sob a ação, por exemplo, dos elementos, que são aqueles elementos do externo, né? Quer dizer, excesso de adrenalina, radical livre, elementos cancerígenos, pH, ácido, etc. Mas é normal passando por isso. E aqui, com a eliminação do fator de transferência, na verdade, o fator que bloqueia a telomerase, então, você tem que há uma conexão dos cromossomos, tá? Então, a vida agitada, ela faz com que a gente tenha uma desconexão, tá? Mas é a célula normal, a célula aqui não está morta, está viva, mas sob pressão, sob estresse. Então, tem o estresse, então, o estresse oxidativo, com os radicais livres, pois tem o estresse também morfológico aqui pela distribuição, isso aqui é dentro do DNA, é dentro do núcleo celular. Agora, aqui você está vendo do lado direito, então, os telômeros funcionando, ou seja, eles ligam-se uns aos outros e a célula está fazendo o quê? A célula está produzindo o quê? O que ela produz. Se for a célula tireoide, está produzindo T3 e T4. Se for testículo, está produzindo testosterona. Se for, então, ovário está produzindo estrogênio. Tá? Se for hipotálamo, se for substância negra, está fazendo dopamina no cérebro. Tá? E assim vai. Então, as células do fígado. Essa que é a ação, então, da nanopartícula. A nanopartícula ela vem aqui e estimula, aqui é a fita helicoidal do DNA,
ela é formada através, então, da união dessas coisinhas, do azulzinho aqui e do rosinha dentro dessa boquinha aqui, na verdade, que é a fita do DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, que tem toda a informação, a nossa informação genética aqui. Vem a nanopartícula inteligente, ela vem aqui e ela conecta isso aqui, e a célula e o DNA se repara. Então, por isso que a gente fala assim, quando falamos, o anti-estresse, como é que funciona? O anti-enxaqueca, né? A saúde da unha e tal. É você corrigir a função, a célula, que é correspondente à função, por exemplo, da produção do cabelo, da produção da unha. Por isso que a saúde das unhas protege as unhas, melhora, fica bonitinho, etc. Né? E a saúde do cérebro, tá? Saúde dos cabelos, enfim. Né? E o Plus, né, que é muito mais rico também, tem uma ação de impacto maior. Então, aí está. Então, o fenômeno, né? Por que a nanopartícula, fechando aí então o ciclo, a nanopartícula vem aqui no ácido nucleico, ali está o DNA ali em cima, ó, ele de amarelinho e vermelhinho em cima, né? Então, quando há a perda do telômero, ele vai se desfazendo. É igual você pegasse, assim, Sabe quando a gente faz aquela brincadeirinha no carnaval, a gente pega, então, a serpentina, e a gente, criança faz muito isso, né? Fica dobrando, fazendo aquela coisinha compridinha, tudo, 3 ou 4, né, serpentinas dobradinhas, né? E aí, aí quando você puxa, aquilo é o DNA. Quando o telômero se perde, é como se você soltasse aquilo, ele vai tendendo a soltar, então, é o DNA. Então, isso é o envelhecimento da célula, e ela vai se multiplicando rapidamente, aí ela chega, então, à morte. E se ela não chega à morte, ela pode degenerar para câncer, né? E aí por isso que o câncer é esse mistério aí tremendo que a gente agora está conseguindo desvendar um pouco isso. E aqui, essa cirandinha da direita que você vê aqui, é justamente, então, a reunificação com o Zé Cordeiro, né, que é o engenheiro da Venezuela, né, já trabalhou pela NASA, e ele ficou tão impressionado com a ação das nanopartículas, né, que a NASA faz também bionanotecnologia, leva no espaço uma série de partículas, nanopartículas e tudo mais. O próprio cosmo ele é repleto de nanopartículas e até de radiação e nanopartículas também de vários aspectos, vários tipos. Então ele disse, o homem não é o final da evolução biológica, e sim o começo de uma evolução tecnológica. É muito interessante essa colocação aí do José Cordeiro aí, ok. Então o que nós temos? Fechando a trilogia, então, do Nanolux, né? O que nós temos aí, ou da bionanotecnologia, é porque é uma medicina regenerativa. Mais uma vez, eu quero lembrar o pessoal que faz as perguntas, que manda, e que vão fazer hoje também, certamente, vão perguntar, o que você indica para diabetes? O que você indica para miastenia graves? O que você indica? Qual é o remédio? Qual é o produto da Job the Life? É indicado para úlcera gástrica, né? Tudo bem, nós temos indicações, mas não é esse o raciocínio. Não é esse o princípio. Nós estamos lidando com a medicina regenerativa. Eu me lembro que na sexta-feira até fiz uma projeção assim, vamos supor, então, que a gente tenha uma situação no planeta em que haja uma grande hecatombe, etc e tal, ou que o tempo passe, a gente consiga superar tudo isso, na melhor realmente dos otimismos, né? E a gente tenha uma civilização daqui a 200, 300 anos muito bem assentada, em harmonia com a natureza. Tá? Vai ser um trabalho básico que as gerações futuras vão ter que fazer, que é a despoluição do planeta. Tirar a dioxina, esse monte de PCB e DDT, inseticida, metais pesados hoje nos rios, né? Hoje, por causa da ganância humana, né? Essa coisa do mercúrio, os mares todos afetados, com o risco de a gente quebrar a cadeia alimentar, eliminando o fitoplâncton, que é a cadeia fundamental, colocando, então, eliminando a possibilidade de vida na Terra. Então, vamos supor que no futuro a gente consiga vencer isso. A posição do ser humano vai ser reparar a desgraceira que nós fizemos hoje, atualmente, de limpar, despoluir, até os animais, as plantas, eliminar ou resgatar a capacidade, por exemplo, eliminar
por exemplo, a questão dos alimentos transgênicos, restabelecer a normalidade genética dos alimentos, principalmente do trigo. Esse veneno que se come hoje, tudo de trigo, é perigoso, porque a proteína do glúten, a gliadina principalmente, ela tem 42 cromossomos, e no passado, quando se fazia o pão de casa, era 12 cromossomos. Quer dizer, um absurdo. De modo que a medicina também vai ser regenerativa, porque o ser humano, para evitar passar pela via genética as doenças que nós geramos hoje, com a questão aí da agressão ao meio ambiente e da intoxicação do nosso organismo, o que acontece é que nós vamos ter depois, então, uma situação que a medicina ela vai ter, então, que cuidar da recuperação genética também do ser humano. Também do ser humano. De modo que, como é que ela vai fazer? As pessoas vão também envelhecer do mesmo modo que agora? Certamente não. Por quê? Porque a biotecnologia já age desse modo. Então, no futuro, a nanopartícula muito mais ativada, muito mais energetizada e muito mais específica, né? Ela vai, então, fazer o reparo, então, do telômero, né? Ou atuar no sentido do telômero não se degenerar tanto, né? Então, o que acontece? Você pega, então, o chá verde, com a sua estrutura complexa, né? O chá verde tem uma quantidade enorme, então, de catequinas, quantidade enorme de flavonoides, tá? Tudo isso, quando passa pelo processo, então, da formação, então, do produto, através de uma tecnologia elevadíssima, então você tem a nanopartícula. Por isso você pega, isso aqui é o Secret Health Elixir, serve realmente ao genérico, ao todo, né? Ele vai trabalhar, então, no organismo. É claro que nós temos, assim, os produtos, né? JD Life, eles são produtos, então, que têm uma estrutura a partir do chá verde com associações. Então, de modo que você vai ter, então, essa situação, pelo menos vai refrear, vai bloquear. Por isso que os efeitos são bons, porque você vai lá no órgão doente, né? Vamos supor que a gente tivesse saúde do fígado, ok? Não precisa, que saúde do homem, da mulher também vai atuar no fígado, que é um grande órgão, o órgão despoluidor. Mas o Secret já funciona para todos os órgãos. Mas tivesse saúde do fígado, aí ele teria, então, um tropismo, uma tendência a ir ao fígado e reparar os danos que o fígado estivesse sofrendo. Isso vai ser feito no futuro. É isso? Então, o que nós temos, né? Aí, um axioma importante, né? Ou uma informação importante. A nanotecnologia é a nova maneira de transportar para dentro da pele, uma substância cosmética utilizada que procura combater de forma eficiente o envelhecimento, não apenas reduzindo os radicais livres. Radical livre reduz, nós vimos na primeira apresentação, tá? E o que acontece depois é que, então, entra uma substância, então, ela penetra, então, nas células da pele, e ali ela vai ter essa função. O Nanolux faz isso de dentro para fora, e o Nanoskin faz de fora para dentro. Esse é o axioma da função casada, da função harmônica entre Nanolux e Nanoskin. Fica assim. Então, essa colocação, que a pessoa fica confusa. Então, você tem, por exemplo, uma úlcera varicosa, tá? Ou então celulite, ou então estrias, etc. Tá? Então, usar saúde da pele junto. Saúde da mulher, se for mulher, saúde da pele e o Nanoskin. Não é isso? Então, tudo isso são ações chamadas combinadas, não é isso? Essa última, dá para ler um pouco aí, né? Os recursos como Nanolux e Nanoskin são nanômetros, né? Quer dizer, então são nanopartículas, milhares de vezes mais finos que o fio de cabelo, capaz de penetrar as camadas mais internas da epiderme e controlar a velocidade com que o princípio ativo do cosmético será liberado. Então, na cosmetologia, a bionanotecnologia na cosmetologia, ela é assim, ela concentra as partículas inteligentes, então, de modo que a ação do produto. É o que acontece no biogel, o que acontece, então, em vários produtos cosméticos, inclusive de outras empresas, mas, assim, realmente o que acontece é que os cremes com nanopartículas vão fazer exatamente esse princípio, ok?
Então, a nanotecnologia, como está colocado aí, potencialização do componente e aumenta o número de células, né, capaz de produzir fibras colares e elásticas responsáveis para dar melhor condição. É claro, obviamente isso, né? E agora aqui, assim, para a gente ter não tem condição para você, assim, ter uma forma de entender completamente todas as ações das nanopartículas, né, quando elas são, então, aqui chamadas biomiméticas, ou seja, elas imitam a vida, elas vão direto ao órgão doente, tá, e vão fazer, então, essa ação. Então, do chá verde, por exemplo, né, essas chamadas nanopartículas que estão no nanolux, atuam nos vasos sanguíneos, no cérebro, pela restauração neuronal, enquanto as ações humanas atuais, nós destruímos o cérebro com excesso de muitas coisas, de estresse, álcool, açúcar e substâncias e drogas e remédios, antibióticos, então a nanopartícula vai restaurar os neurônios e pode recuperar funções, hein? Atua na desintoxicação, principalmente através do fígado, da pele, atuando então nos vasos periféricos, fazendo que haja desintoxicação e eliminação do material tóxico. E nisso eu incluo aí os metais pesados, mercúrio, alumínio, cádmio, chumbo, essas coisas que vêm no leite, que vêm então na água, né, que vêm pelo ar, então atua na desintoxicação. A varredura de radicais livres, já viu como é que ele funciona, né? Ele tem uma ação tanto de potencializar a chamada enzimas antioxidantes, por exemplo, a superóxido desmutase, como também atua diretamente na redução dos radicais livres em excesso. Radical livre já vimos na apresentação anterior, eles são importantes para a manutenção da vida. Então, eles estão ligados à respiração celular, à imunidade, mas quando em excesso, eles passam a destruir então, o organismo. Destrói o organismo. O que acontece é que, então, aqui nessa síntese então, da ação do chá verde, pelas partículas, o que você tem? O radical livre, ele em excesso, ele vai destruir a membrana, ele agride a membrana, tanto a membrana externa como a membrana, que é a mais fina, a membrana do nosso núcleo celular, e vai fazer o estresse oxidativo. Então, a nanopartícula, ela tem tendência a rebater, a reduzir, a lentificar esse processo. Tá? Já falamos da elevação do óxido nítrico também, que também a nanopartícula, ela tem esse efeito. Por exemplo, saúde do homem, ele tem, então, o efeito geral na saúde do homem como um todo, e aí tem algumas coisas que vão ficar específicas, o que é específico do homem, né? Quer dizer, produção de testosterona adequada, não a testosterona anômala, que é a chamada dehidrotestosterona, que aumenta a próstata. Tá? Então, a saúde do homem, ele vai ter ação de regulação. E ele vai aumentar o nível de óxido nítrico. Isso melhora a capacidade sexual, melhora a libido. Entende? Então, não é para ver, então, o Nanolux como um produto para tratar alguma doença específica. Vocês estão vendo? Nós estamos falando em ações centrais. A ação central é quando você vai no âmago dessas funções lá, no nanomundo, no nano-universo, e faz as correções. Então, o que acontece ali é que você vai ter, no saúde do homem, todo esse ajuste. Por isso que se fala, assim, na falta realmente de uma apresentação mais ampla, ou da dificuldade que existe a gente explicar isso de forma mais ampla, então a gente fala que saúde do homem é bom para a próstata, saúde do homem é bom para testículo, é bom, mas é bom para tudo no homem. É assim como saúde da mulher é bom para tudo na mulher. Para TPM aí pode ajustar com TPM, anti-TPM também, né? E aí em situação um pouco mais drástica, não, também pode associar o plus, né? De modo que, seguindo aqui a lista, você vai encontrar que a nanopartícula, né, ela regula a glicemia pela sua ação adaptogênica, a riqueza em polifenóis do chá verde faz uma ação muito mais ampla de proteção da membrana celular, redução da glicação, isso aqui é uma novidade muito importante que eu não falei da outra vez. A glicação acontece que quando a pessoa, a membrana celular, ela, por causa do açúcar em excesso que se consome, né, existe um endurecimento da membrana celular. É chamada glicação, são glicoproteínas anômalas que se fixam. Então, a nanopartícula vai ali e reduz também isso. O que isso produz? Muitas doenças, principalmente doenças degenerativas autoimunes,
Muito comum acontecer isso. E a glicação vai degenerando os vasos. Aí baixa o óxido nítrico, pior ainda, os vasos endurecem. Aí come muita gordura, pior ainda, vai fazer, então, placas de ateroma. Então veja que não adianta a gente ficar preocupado muito, que no Lux é indicado para tal doença específica. Tem que entender que as doenças específicas mesmo, elas têm causas metabólicas, bioquímicas, e no nano-universo é onde há a correção. Então nós estamos, na verdade, apresentando realmente recursos que são a ponta de lança da ciência, né? Os resultados realmente de todo o suprassumo assim, das descobertas científicas, né? Então, por isso que assim, eu sempre falo para as pessoas, você tem essa benesse, sua mãe, esse benefício, não deixa só para você não, né? Passa adiante isso, né? Passa adiante. Depois que eu comecei a me cercar dos vidrinhos, eu fiquei viciado assim, desde quando as coisas vão, assim, quando eu estou às vezes cansado, tomo anti-estresse, é uma maravilha, chega do consultório, é anti-estresse. Às vezes eu tomo antes, então não me estresso tanto. Então tem isso, né? A Roberta tomando Saúde da Mulher melhorou muito a parte da concentração e tal, minha esposa e tal. E meus clientes, né, que têm utilizado estão realmente assim, gostando muito dos efeitos, eu associo também a outras atividades. Bom, redução da glicação, equilíbrio endócrino, modulação imunológica. Então, as células natural killers são estimuladas. Esta área é somente para distribuidor, não convide ninguém, autorização da empresa, do urbanismo da tratamento. Eu estou dizendo que assim, não deixa o benefício só para você, no sentido de que você tem que passar essa informação adiante, né, no trabalho da sua rede, no seu trabalho do seu dia a dia, não é isso? Mas de modo que, como eu falava, a situação de modulação imunológica, a crescimento das natural killers, das células T e das células B. Agora, muita atenção, as células T, que são os linfócitos do timo, né, você tem dois tipos, tem o que é helper e o suppressor. O helper é o que é bom, e o suppressor é aquele que começa a atacar o organismo. Isso acontece nas doenças autoimunes, acontece no HIV. No HIV, essas células do nosso corpo começam a agredir nosso próprio organismo. É quando você reverte isso, usando, então, as nanopartículas, tá? A bionanotecnologia, tá? Quando você faz uma modulação, veja, modulação imunológica, modular, que fica equilibrado. Está demais? Reduz. Está demais aonde? Na asma, bronquite, na alergia da pele, etc. e tal. Doença de Hashimoto, doença diz aqui muito bem, doença autoimune. E quando está de menos, o que é? A imunidade baixa. Toda hora gripado, toda hora a pessoa pega uma infecção. Então há um equilíbrio, isso é modulação. Não pode ser nem de mais e nem de menos. Então o modulador, a nanopartícula, faz esse tipo de atividade. E os sinalizadores celulares. Isso é uma coisa também. Hoje tem duas novidades aqui na apresentação. A glicação, que é um fenômeno que destrói o organismo também, que é bloqueado pelas nanopartículas. Daí, principalmente, o chá verde, pelos seus polifenóis concentrados, ele em dose normal, em chazinho, em cápsula, ele já faz isso. Na apresentação da nanopartícula dele e suas associações, o que acontece é que o efeito é surpreendentemente maior, né? Então, os sinalizadores celulares são as citocinas. As citocinas, o que acontece? Citocinas, elas são aquelas substâncias que comunicam, fazem a conversa entre uma célula e outra. Mais ou menos seria assim, não é o celular de uma outra não, mas assim, a conexão de uma célula a outra com a informação. No estresse e no envelhecimento, acontece uma redução das citocinas. As nanopartículas, elas vão entre as células, elas funcionam. Olha que interessante, coisa que eu tinha visto ontem. As nanopartículas, elas funcionam como citocinas, ou seja, elas vão funcionar como mediadoras, como informadoras, né? como comunicadoras, sinalizadoras entre uma célula e outra, levando informação entre célula e outra. Por exemplo, célula de defesa, precisa se comunicar, célula do fígado, que precisa saber então que tipo de substância está ali, célula do coração, enfim, célula do cérebro. Então, funcionam como citocinas, tá? Então, as glicoproteínas também são ativadas, as glicoproteínas favoráveis à boa saúde, enfim, gente. Hoje está colocado aqui,